Oi, gente, vamos retomar aqui. Vamos para a nossa última palestra da tarde. E a gente vai falar sobre a cultura pop, as histórias e os óculos do Evangelho. Como é que a gente consome a cultura a partir do olhar do Evangelho. Vamos fazer uma oração? Senhor, nós queremos te pedir agora mais uma vez a tua ajuda. Já te agradecendo também por tudo que nós já ouvimos aqui, neste sábado tão especial para nós. Ó Deus, muito obrigado por nos trazer à igreja e nos dar a oportunidade, ó Deus, de crescer junto com o teu povo. Te pedimos agora que nos ajude a compreender esse tema tão impactante para o nosso dia a dia e a viver e experimentar a cultura de acordo com a tua vontade e para a tua glória. No nome de Jesus, amém. Gente, vocês conhecem a história de um menino que chegou à Terra, vindo de um lugar muito distante, e que ele foi criado por pais terráqueos. Ele foi crescendo e descobrindo que ele tinha habilidades muito especiais. Quando ele ficou adulto, essas habilidades desabrocharam. E ele então percebeu que tinha uma missão: salvar a humanidade. De quem é que eu estou falando? De Jesus? Quem chuta outra pessoa? Opa, é isso aí. Eu não estou falando de Jesus nessa história. Eu estou falando, eu estou falando de Kal-El, ou Clark Kent, o Superman. Na Terra ele ganhou o nome de Clark Kent, mas ele veio de Krypton, chamado Kal-El. Agora tá, deixa eu lembrar de um outro menino aqui. Quero ver se vocês acertam essa. Esse aqui, desde bebê, foi reconhecido como eleito para vencer o mal. Ele cresceu e ao longo da sua juventude ele precisou desenvolver os seus dons para que no momento certo ele salvasse todos os seus amigos e derrotasse o mal, chamado de você sabe quem? Harry Potter. Muito bom. Não estou falando de Jesus, estou falando de Harry Potter. Agora imagine amar alguém que um dia já foi da realeza, mas agora é um monstro. Mesmo ele sendo um monstro, a pessoa escolhe amá-lo, escolhe ficar com ele, ainda que precise ficar presa para isso. Esse amor vai fazendo com que o monstro volte a ser um príncipe. Sem esse amor, não haveria mudança. Mas esse amor sacrificial de quem escolhe ser prisioneiro o salva. A Bela e a Fera, vocês têm certeza? É isso mesmo, a Bela e a Fera. Não estou falando do Evangelho, estou falando da Bela e a Fera. Mas e quando eu falo de um grupo de pessoas que vivem em amizade? Elas vão crescendo juntas, mesmo elas sendo muito diferentes umas das outras. Algumas têm até dons sobrenaturais. Elas vão aprendendo a viver juntas e passam a combater o mal que está onde elas vivem, mas que só elas conseguem perceber. De quem que eu estou falando aqui? X-Men? Quase. Não é X-Men não, mas foi quase, foi boa essa. Quem chuta a outra? Vão chutando. Não. Eu não estou falando da igreja. Estou falando de Stranger Things. Exatamente. Gente, essas histórias são muito conhecidas. E elas parecem carregar semelhanças com a história da redenção. Tanto é que quando eu falei de Superman, alguns acharam que era Jesus. Mas uma coisa é certa, os criadores dessas histórias não tinham em mente essas semelhanças. Apesar de elas estarem falando sobre redenção, essa redenção não aponta intencionalmente para a redenção do Evangelho de Cristo Jesus. Porém,
os olhos mais treinados conseguem perceber essas semelhanças e então desfrutar dessas histórias como algo além de boas histórias, além de bons filmes, além de boas séries. O fato é que nem todo mundo tem os olhos treinados. Algumas pessoas têm problemas de vista quando se trata de enxergar a verdade de Deus. Porém, alguns recebem um óculos que não apenas ajusta o foco do nosso olhar, mas restaura o nosso olhar. E esses óculos são o Evangelho. O Evangelho são os óculos que nós temos para enxergar a realidade de maneira certa. É a partir do Evangelho que nós conseguimos fazer a leitura correta das histórias e, principalmente, da grande história da salvação. O Evangelho nos dá uma nova visão, ou melhor, ele nos dá uma nova cosmovisão. Vocês já ouviram essa palavra hoje? E cosmovisão é visão de mundo. Todo mundo tem uma cosmovisão, todo mundo tem uma forma de ver o mundo. Mas nem todo mundo tem uma cosmovisão bíblica. Nem todo mundo tem uma forma de ver o mundo bíblica, evangélica. E é essa cosmovisão que nós devemos ter. É assim que nós treinamos os nossos olhos para ver do jeito certo, do jeito de Deus e encontrar o que Deus deixou para que nós descobríssemos na sua criação. Por isso que eu quero perguntar para você, com quais óculos você enxerga o mundo? Os óculos do mundo ou os óculos do Evangelho? Qual é a sua cosmovisão? Eu quero falar sobre isso hoje em 3 partes. Na primeira parte, nós vamos começar pelo fato de que a humanidade sempre usou histórias para expressar o que ela acredita e continua fazendo isso hoje, pela cultura pop. Na segunda parte, nós vamos ver como nós podemos ler as histórias do jeito certo, com os óculos do Evangelho. E para terminar, a gente vai ver como nós podemos desfrutar do que há no mundo como Deus deseja. Eu quero que você abra sua Bíblia em Gênesis, capítulo 2, versículo 15, para que a gente então veja essa primeira parte. A parte das histórias. Gênesis capítulo 2, versículo 15. Logo no comecinho aí da Bíblia, o texto diz assim: o Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. Esse é o que nós chamamos, gente, de mandato cultural, o dever cultural que Deus dá ao homem. Assim nós percebemos aqui que o conceito de cultura não é algo inventado, não é algo inventado pelos homens. O conceito de cultura é expressamente apresentado nas Escrituras. Cultivar é fazer cultura, são sinônimos. Inclusive, o ato de cultivar é uma necessidade humana. Nós fazemos cultura, nós cultivamos, nós cuidamos como uma necessidade que nós temos por causa da nossa imagem e semelhança com Deus. Nós temos a necessidade de desenvolver a criação, de expandir a criação. Deus formou o homem do pó da terra, algo que já foi criado, algo que já existia, o pó da terra, e o homem deve imitar a Deus, pegando a partir da criação e criando outras coisas, usando a criação para desenvolver outras coisas, para expandir e cultivar a criação. E a cultura nas Escrituras, ela tem um sentido litúrgico, um sentido de adoração, porque a palavra hebraica usada aqui nesse versículo para cultivar reaparece várias vezes na Bíblia, inclusive no texto de Êxodo, capítulo 20, versículo 5, quando o Senhor institui os 10 mandamentos ao povo ali no Monte Sinai. E nesse versículo, Deus diz ao seu povo que ele não deve prestar culto a outros deuses. Vocês lembram que na primeira palestra eu falei sobre Levítico, quando fala para não imitar as práticas nem do Egito e nem de Canaã.
E aqui o Senhor está dizendo ao seu povo que não preste culto aos outros deuses. Ou seja, não cultue os outros deuses. E tem a mesma origem da palavra cultivar que está lá em Gênesis 2,15. Ou seja, isso está tudo interligado. Fazer cultura é fazer culto. É cultuar, é adoração também. Portanto, gente, a atividade cultural também é religiosa. E é isso que nós precisamos aprender hoje aqui. Se tem algo que eu quero que vocês aprendam hoje é isso. Que a atividade cultural, ela tem conotação religiosa por si só. Tem um escritor chamado T.S. Eliot. E ele disse o seguinte: a cultura nada mais é do que a religião exteriorizada de um povo. Todos os povos do mundo, todos os países, todos os continentes têm suas culturas. Inclusive, até cidades têm suas próprias culturas. Até os estados, as regiões, partes de cada estado têm culturas. No próprio Brasil, nós vemos várias culturas. Nós, no Nordeste, temos uma cultura, mas se você for no Sudeste, é outra cultura. No Sul, é outra cultura. Enfim, existem diferentes culturas. E a cultura, ela exterioriza as crenças. Ela mostra aquilo que um povo acredita. Ela mostra como um povo crê. Agora, deixa eu perguntar para vocês. Quero ver quem acerta aqui. Essa é para responder, tá? Qual foi a primeira produção cultural da humanidade? O pecado? Não, não foi o pecado. Foi antes do pecado, mas não foi o pecado. Dá nome aos animais. Pouquinho antes, tu quase acertou, mas foi antes. Antes do pecado, Deus disse ao homem que cultivasse a terra. E então ele dá nome aos animais. Ele começa a primeira produção cultural. Os animais ele não criou, certo? O homem não criou os animais. Mas ele podia dar nomes. Ele podia nomear. É isso que nós vemos nos versículos 19 e 20 aí de Gênesis capítulo 2. É uma ordenança de Deus. Então o homem precisa criar nomes. Agora, me diz uma coisa. Para nomear alguma coisa, qual é o processo? O que a gente faz antes de dar o nome? A gente reflete, a gente pensa, a gente imagina. Para dar nome a alguma coisa, para contar uma história, para produzir, a gente precisa primeiro imaginar. Vocês sabem o que é imaginar? Alguém chuta aí, o que é imaginar? O que significa isso? Quero ver se alguém tem coragem aí de chutar. Disse o quê? Fala por ela, já que ela está com vergonha. Criar imagens? Perfeito, acertou. É exatamente isso. Imaginar é criar imagens na mente. A imagem ainda não existe, mas ela existe em nossa mente e depois ela sai da nossa mente. Então, primeiro nós imaginamos. E é por isso que a humanidade sempre usou as histórias para transmitir aos outros aquilo que eles acreditavam acerca da realidade. Quem aqui já ouviu alguma lenda, algum mito, alguma história da carochinha, alguma história que dá medo antes de dormir, alguma história sobre uma casa mal assombrada, alguma história sobre uma cidade perdida, alguma história sobre não pode ir ao banheiro de meia-noite porque vai ter alguma coisa lá? Alguém já ouviu isso? Existem muitas lendas, muitas histórias que as pessoas contam o tempo todo. E isso, gente, ocorre tanto de maneira coletiva, mas também individual. Vocês também contam histórias. Vocês também transmitem o que vocês acreditam. Se as pessoas contam histórias para expressar a realidade ou como ela vê a humanidade, então tem uma coisa que eu preciso que vocês aprendam aqui. Não existe nenhuma história neutra. Não existe nenhuma história neutra. Toda história, seja numa poesia, seja numa música, seja num filme, numa série, seja num post nas redes sociais,
Toda a história é feita a partir de como o autor dessa história interpreta o mundo. Se você faz um post nas redes sociais, ou se você lê ou vê, assiste um post nas redes sociais, esse post foi feito a partir da sua visão de mundo ou a partir da visão de mundo da pessoa que publicou. Então, tudo que nós expressamos revela qual é a nossa cosmovisão. Nós contamos histórias para dar um sentido e um propósito à vida. A história expressa os mitos e valores de uma cultura para perpetuar, para passar para frente. Inclusive, um escritor disse o seguinte sobre imaginação: a imaginação é o poder de construir modelos possíveis da experiência humana. Então, toda sociedade, gente, em toda a história da humanidade, desenvolve seus mitos para explicar a realidade e para passar suas crenças de geração em geração. Na antiga Babilônia, eles criaram uma história chamada o Épico de Gilgamesh. Era o principal personagem da mitologia babilônica. Na Grécia Antiga, uma famosa história chamada A Odisseia. Alguém já ouviu falar na Odisseia? A Odisseia de... esqueci o nome do autor agora, do poeta. E antes da Odisseia, ele escreveu a Ilíada, Homero, obrigado. A Ilíada e a Odisseia, 2 poemas que foram escritos para transmitir os mitos e as crenças dos antigos gregos. Na Grécia Antiga, inclusive, as crenças nesses deuses deram origem aos mitos e às histórias que permaneceram sendo aquilo que os romanos depois vieram a crer. Depois que os romanos conquistaram o controle do império, eles continuaram crendo nos mesmos mitos, nas mesmas histórias dos gregos. Então, muitos valores ocidentais, que até hoje nós trazemos, surgiram a partir dessas histórias, desses mitos. Histórias sobre coragem, sobre guerreiros, sobre amor. Muitas dessas histórias continuaram sendo contadas. Mas e hoje? Você acha ainda que a humanidade é orientada por mitos? Você acha que as pessoas ainda creem em mitos? Que as histórias que são contadas hoje, elas revelam como a humanidade pensa, como o nosso tempo pensa? A nossa cultura continua contando histórias e moldando a forma como as pessoas pensam. Através de livros, de músicas, de filmes, de séries, de redes sociais, até de notícias, muitas vezes. Nós continuamos usando as narrativas, tanto para expressar o que nós cremos, como para levar as pessoas a acreditarem em alguma coisa. Por exemplo, quem assistiu aqui o filme da Barbie? Vão levantando as mãos, gente, sem vergonha. Pode levantar. Isso. Alguns assistiram o filme da Barbie, né? Vocês que assistiram, vocês acham que esse filme tinha uma cosmovisão da diretora ou era um filme neutro? Tinha, né? Tinha uma cosmovisão. Vocês acham que o Big Brother Brasil tem uma cosmovisão? Ele transmite uma visão de mundo? Vocês acham que as músicas da Taylor Swift transmitem uma visão de mundo? As músicas de Kendrick Lamar, as músicas de Olivia o quê? Olivia Rodrigo, transmitem alguma música? Transmitem alguma cosmovisão? Sabrina Carpenter, será que transmite alguma visão? Billie Eilish, será que as letras das músicas dela transmitem alguma visão de mundo? Será que as roupas criadas pelas marcas Gucci ou Balenciaga transmitem uma visão de mundo?
Será que essas criações têm uma cosmovisão? Os filmes de super-herói, que o Yuri mencionou aqui, são uma maneira moderna de reproduzir os mitos da nossa época. Nos últimos 20 anos, tem um filme novo de super-herói a cada 2, 3 meses. Diga se não é. Cada 2, 3 meses tem um filme novo, da DC Comics ou da Marvel Comics. Engraçado que quando eu era criança, eu era doido para ver os filmes dos desenhos animados. Eu queria ver em filme, né, em live action, como a gente chama. Eu queria muito ver e não tinha tanto. E aí começaram a produzir o Homem-Aranha, ali em 2002, o do Tobey Maguire. Depois veio o Quarteto Fantástico, que vai ter um novo agora. Depois veio o Hulk. E assim eles foram fazendo alguns filmes, né? Acho que na minha infância só tinha uns filmes do Batman, mas não eram muito bons não, esses filmes não. Mas a Marvel, ao perceber o sucesso das histórias dos super-heróis, ela foi produzindo vários filmes em sequência, criando um multiverso. Se você assistiu os filmes, você já captou a ideia aqui. Um multiverso onde o perigo é o tempo todo vigiado e confrontado pelos Vingadores. Então, qualquer ameaça à paz, os Vingadores vão lá para combater, para fazer as coisas voltarem ao normal, né? Esse é o papel dos super-heróis, né? E isso expressa uma coisa. Isso expressa a necessidade de redenção. As pessoas precisam de redenção. Mas quem são esses heróis? Perceba que as habilidades dos super-heróis refletem os poderes dos deuses, lá da antiguidade. A diferença agora é que a maioria dos super-heróis da Marvel, da DC, eles não possuem poderes naturais. Não todos, né? Mas a maioria. Eles geralmente são cientistas que, mexendo com alguma coisa que deu errado, adquiriu poderes especiais. Ou então eles são pessoas ousadas, que por alguma razão científica ganham habilidades. Por exemplo, o Capitão América. Ele já tinha os valores, né? O Steve Rogers. Era um soldado que já tinha os valores. Já era um homem corajoso, mas ele era fraco. Então ele entra no projeto Super Soldado, toma o super soro e aí ele tem poderes especiais. Porque os povos antigos, eles davam um aspecto espiritual aos poderes. E a nossa cultura dá um aspecto natural. Como se os poderes fossem algo possível, algo mais real. Eles são reinterpretados à luz de um novo evangelho, um evangelho científico, um evangelho que parte do evolucionismo. Ou seja, é uma ideia de modificar o DNA de alguns humanos, e então eles se tornam especiais, eles são mutantes, eles são superpoderosos por isso. Mas a metáfora continua a mesma. Os heróis representam os mitos, os deuses. E o teólogo presbiteriano Francis Schaeffer disse o seguinte: os deuses da Grécia e de Roma, na verdade, eram a humanidade exaltada e não divindades. Perceba que os super-heróis são a humanidade exaltada. Os super-heróis são aquilo que a humanidade gostaria de ser. Eles são aquilo que a humanidade deseja ser. Mas os mitos modernos não são só os super-heróis, tá? Esses mitos também estão nas séries que falam da vida comum, dos doramas, também estão nas músicas da nova MPB, estão nos influenciadores digitais. Será que Taylor Swift é um mito? Será que ela representa algo que pelo menos uma parte da humanidade gostaria de ser ou de parecer? E Neymar? Será que Neymar é um mito? Será que ele não representa algo que uma parte das pessoas gostaria de ser? E a Zendaya? E os personagens de Euforia, de Sex Education, como o Yuri mencionou também? Será que eles todos não refletem algo do que a nossa cultura acredita? Estou dizendo tudo isso, gente, para vocês perceberem que a mitologia está longe de ter acabado. A mitologia está longe de estar morta, mesmo em nosso mundo tecnológico e secularizado. E uma das mitologias modernas
é justamente a visão de mundo naturalista. O naturalismo vê esses mitos antigos como coisa de gente ignorante, gente que não entendia da ciência. Inclusive, eles veem a religião como coisa de gente ignorante. Ter fé é coisa de gente ignorante. O negócio é ter a ciência, porque ela explica tudo. Os naturalistas negam as realidades espirituais e acreditam que existem apenas fenômenos naturais, que podem ser explicados sempre cientificamente. Eles acham que por trás de tudo tem uma explicação científica, tem uma explicação natural. E essa mitologia do naturalismo é uma cosmovisão, gente. É baseada na cosmovisão. Todo mundo tem uma cosmovisão e expressa essa cosmovisão. E a cultura pop que nós estamos inseridos também tem uma cosmovisão. Só que eles têm problema de vista. Eles não usam óculos, ou os óculos corretos. E é por isso que a gente vai para a parte 2, que é ler o mundo de Deus com os óculos do Evangelho. Agora que você entendeu que a cultura tem uma origem divina, que o próprio Deus mandou o homem cultivar, fazer cultura, você entendeu a origem da imaginação e a origem das histórias, e entendendo que tudo isso foi afetado pelo pecado, foi afetado pela queda, agora a gente vai entender como a gente deve interpretar a cultura no mundo. Para os grandes pensadores, todas as religiões e mitologias são manifestações de uma só verdade. Todas as religiões querem dizer a mesma coisa. Na verdade, elas apontam para o mesmo lugar. É isso que eles acreditam. E, na verdade, eles têm alguma razão. Eles têm alguma razão. De fato, as religiões e mitologias, elas querem falar a verdade. E elas estão presentes, e os elementos, na verdade, que contam essas verdades, que contam essas histórias, estão presentes em todos os mitos, em contos de fada, estão presentes nos filmes, em todas as histórias. A reunião desses elementos é conhecida como jornada do herói. A jornada do herói é uma base de todas as outras histórias. E há muitas semelhanças entre essas histórias contadas pela humanidade. Existe uma razão bíblica para essas semelhanças. E só nós podemos enxergar essa verdade. Mas para isso, a gente precisa fazer a leitura certa. Abra sua Bíblia aí em Provérbios. Provérbios capítulo 1, versículos do 1 ao 7. Provérbios 1, do 1 ao 7. Olha só o que o autor fala para você e eu, para os jovens. Ele diz o seguinte: estes são os provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Eles ajudarão a experimentar a sabedoria e a disciplina, a compreender as palavras que dão entendimento, a viver com disciplina e sensatez, fazendo o que é justo, direito e correto. Ajudarão a dar prudência aos inexperientes e conhecimento e bom senso aos jovens. Se o sábio lhes der ouvido, aumentará seu conhecimento, obterá orientação. E quem tem discernimento, obterá orientação para compreender provérbios e parábolas, ditados e enigmas dos sábios. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento, da sabedoria. Mas os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina. O que é que esse texto nos ensina? Ele nos ensina a fazer a leitura certa. Os que têm os óculos do Evangelho conseguem enxergar o mundo do jeito que Deus deseja. A palavra de Deus, gente, precisa ser a nossa lâmpada. Ela precisa ser os nossos óculos. Nós precisamos enxergar os mitos,
as histórias que os homens contam, a partir da grande história, a história de Deus. E a história de Deus está nas Escrituras. A narrativa bíblica é o paradigma de todas as histórias. É a lente que a gente precisa para ler o mundo e ler tudo o que acontece no mundo. Desde a guerra entre Irã e Israel até o surgimento de um vírus de Covid. É a cosmovisão cristã que vai nos dar sabedoria para enxergar a verdade de todas as circunstâncias. E a gente pode dividir a narrativa bíblica em 4 fases: criação, queda, redenção e consumação. E a criação nos mostra de onde surgiu o universo. A criação nos mostra que Deus criou todas as coisas, todos os seres, inclusive o homem, fez a sua imagem e semelhança e deu ao homem um mandato. Foi o que a gente leu. Que nós lemos, em Gênesis 2,15. Cuidar da criação, cultivar na criação. Isso implica governo, governar sobre a criação. Deus também fez um pacto com o homem. E se esse pacto não fosse quebrado, o homem teria vida. Então nós vemos a queda. O homem quebra o pacto. E a consequência foi a morte. É isso que nós vemos no relato da queda. A quebra desse pacto afetou o relacionamento de Deus com o homem. E com toda a criação, na verdade. Do homem para com Deus e para com toda a criação. Adão e Eva eram os representantes da humanidade. Então, com o pecado deles, nós também pecamos. E a única forma de o homem ter vida, novamente, seria se o próprio Deus restaurasse a comunhão com o homem. É isso que nós vemos na boa notícia do Evangelho, que é a redenção. Deus quis reconstruir esse relacionamento com o homem. Deus quis se reconciliar com o homem. Somente um outro representante da humanidade poderia restaurar esse relacionamento. Mas não bastava ser homem. Tinha que ser também Deus. Então Deus, na pessoa de seu Filho, Jesus Cristo, realiza essa reconciliação, recebendo o castigo que seria nosso, e ressuscita para que todos que crescem nele também ressuscitassem. Esse é o relato da redenção. E por fim, a consumação, onde nós aguardamos a segunda vinda de Cristo. Se ele veio uma primeira vez, eu tenho certeza absoluta que ele virá uma segunda vez. Então ele vai vindicar sua posição de Rei dos Reis, de Senhor dos Senhores, fazendo novas todas as coisas, recriando o mundo e tornando-o perfeito, sem morte, sem lágrimas, sem mais sofrimento. Essa é a história bíblica. Essa é a narrativa bíblica. E ao ver todas as histórias contadas pelos homens, tanto as antigas como as de agora, a gente precisa entendê-las diante dessa história, dessa grande história do Evangelho. Mas um ponto sobre isso é que todas as histórias e mitos tentam imitar ou emular algo da narrativa bíblica. O fato é que Deus é o narrador supremo e, segundo a Bíblia, Ele colocou um conhecimento de si mesmo em cada pessoa, em cada criatura humana. É isso que diz Romanos, capítulo 1, versículos 19 e 20. Pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendido por meio das coisas criadas. Então esse texto nos revela a verdadeira origem dos mitos. Porque ao fugir de Deus, por causa da queda, a humanidade distorce a narrativa do conhecimento, distorce a verdade, cria suas próprias histórias, cria as suas próprias verdades. Todas as religiões possuem alguma verdade. Elas têm uma mínima verdade,
algo verdadeiro você pode encontrar nelas. Sempre em busca de conhecer a verdadeira verdade. Veja se você entende esse termo. As pequenas verdades são tentativas de descobrir a grande verdade, a verdadeira verdade. Mas elas são distorcidas. Até os que não têm religião alguma carregam alguma verdade no que eles creem. Todo mundo sabe que matar outra pessoa, que assassinar, que o homicídio é algo vil, é algo errado. Isso é uma verdade. Não é preciso crer em Deus para crer que isso é verdade. Até quem não crê em Deus sabe que isso é verdade. Então existe essa tentativa de explicar as coisas sem Deus, sem colocar Deus na história. Então a gente não precisa se preocupar quando alguém compara o cristianismo com qualquer outra religião, encontrando alguma verdade, alguma similaridade. Porque, de fato, as religiões, as histórias dos homens, têm algumas verdades, mas elas não têm toda a verdade. Elas não são a única verdade, elas não são a verdade final e definitiva. O Evangelho é a encarnação da verdade. Cristo é a verdade em pessoa, em carne e osso. Nós cremos nessa verdade, nesse Cristo. E as outras religiões refletem alguma verdade de forma distorcida, como se fosse um espelho quebrado. Se você quebrar um espelho, você vai ver um reflexo nele. Mas você vai ver o reflexo todo? Não. Você não vai conseguir ver tudo. É isso que as outras religiões representam. E tem um conceito importante aqui. O principal fator que leva a humanidade a contar histórias em busca da verdade é porque nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Isso significa que Deus é o Criador e nós somos subcriadores. Já percebeu que a gente ama criar coisas, descobrir coisas, explorar coisas? Não é legal aprender uma coisa nova? Não é legal fazer uma descoberta? Não é legal, diga se não é minimamente assim animador, descobrir um segredo que ninguém sabe? Só você sabe? Não dá uma animada, né, quando alguém vai te contar um segredo? Caraca, só eu vou saber disso. Nós temos esse sentimento em nós. Nós queremos criar, nós queremos descobrir, nós queremos conhecer. Mas o problema é que o pecado nos torna subcriadores distorcidos. Nós somos incapazes de descobrir a verdade sozinhos. E é porque nós somos incapazes de descobrir a verdade sozinhos que nós criamos verdades, que nós criamos histórias para explicar a verdade, mas distorcendo a verdade. E além de sermos subcriadores, nós também somos ativamente redentivos. Sabe o que isso significa? Ser ativamente redentivo, você e eu. Que nós temos ansiedade, anseio, vontade, desejo de consertar as coisas. Diga se não é. Quando a gente vê uma coisa quebrada, uma coisa com defeito, nós queremos consertar. Você pode até não saber, mas você pede para alguém consertar. É desagradável ver uma coisa quebrada. É muito melhor ver a coisa inteira do que uma coisa em partes. É porque nós temos esse desejo por ver as coisas reparadas, consertadas, tornar boas as coisas que estão más, trazer de volta ao seu estado original. Porque nós temos esse impulso em nós. Somos imagem e semelhança de Deus. Então queremos ver as coisas completas, as coisas consertadas. Às vezes até para consertar a gente conta uma mentira. Perceba isso. Se a gente cometer um erro, para diminuir esse erro, para nosso pai não sofrer, não ficar com raiva, para nossa mãe não ficar chateado, professor, amigo, a gente não conta, esconde, inventa, conta uma mentira. No nosso desejo de consertar as coisas, de consertar uma besteira que a gente faz. Isso é buscar redenção. É buscar uma redenção para si mesmo, mas de uma forma distorcida, de uma forma pecaminosa.
Me dizem uma coisa, vocês desejam que uma pessoa doente fique curada? Sim ou não? Sim. E a gente deseja isso a ponto de ver a tecnologia médica, de tratamentos, de criação de remédios, de vacinas, se desenvolvendo cada vez mais. E a gente deseja ver isso. A gente quer ver o nosso time virando o jogo quando está perdendo. A gente quer ver os Vingadores derrotarem o Thanos. A gente quer ver o mal sendo combatido, sendo destruído. Porque nós temos esse desejo pela redenção. Ele é natural do ser humano. E é por isso que eu quero retornar aqui à Grécia Antiga. Falar da Grécia Antiga novamente. Porque no mundo clássico, no mundo grego, já estou encerrando, gente, ele era dominado pela visão de tragédia. As tragédias eram histórias sobre os deuses. E o final de uma tragédia já diz tudo, né? O final de uma tragédia era sempre infeliz. Era sempre um final triste. O herói da história, ele poderia ser Zeus, poderia ser Hércules, Aquiles. Ele passava sempre por alguma situação difícil e não conseguia consertar. Quem sabe aqui como é que termina a história de Aquiles? Quem lembra aqui? Ele morre. Como é que ele morre? Com o calcanhar. Deixa eu chegar mais perto para eu ouvir melhor. Vai continuar? Quando ele era bebê, ele foi batizado. Me parece até presbiteriano, né? Batizou o bebê, Aquiles, e ele foi seguro pelo tornozelo. Quando ele foi afundado nas águas, ele era um semideus, né? Ele era filho de uma deusa com um homem. Ele foi revestido de incorruptibilidade. Ele não poderia ser morto, ser atingido, a não ser no calcanhar. Por quê? Porque não foi submerso, ficou de fora o calcanhar. Então o ponto fraco de Aquiles era o seu calcanhar por causa disso. A história dele é uma tragédia, porque termina com sua morte. Ele leva uma flechada no seu calcanhar, o único ponto fraco que ele tinha. Mas nessa época também havia as comédias. Então tinha tragédia, que é a história triste, e tinha a comédia, que era uma história com final feliz. Olha só. Ela sempre tinha um final feliz, sempre tinha uma lição, sempre tinha um aprendizado. Só que a tragédia é que dominava a visão de mundo naquela época. E elas refletiam uma coisa. Os deuses não podiam salvar. Somente nós poderíamos nos salvar. Então vamos cuidar uns dos outros na sociedade, buscar uma vida feliz e prazerosa, porque nós vamos morrer. Era assim que os gregos acreditavam. Por isso que Paulo, escrevendo aos Coríntios, diz: se não há ressurreição, então comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Essa era a visão de mundo daquela época. Era uma percepção filosófica. E o mundo continua crendo nisso. Mas o evangelho chega nesse momento da história, trazendo uma visão cristã do mundo. E ele entra no mundo como uma comédia. Uma história de final feliz. Mas não uma comédia simples. Uma comédia profunda. Porque o evangelho é uma história que se transformou em carne. Literalmente em carne. A comédia clássica. Alguém aqui lembra aqui da pregação do pastor Bruce Wilson, aqui no domingo pela manhã? Vocês lembram que ele falou do Jota? Que a gente ficou fazendo aquilo? Foi bem legal, né? Eu gostei. A comédia clássica, ela tinha uma estrutura de um U. De um U, não de um J. Qual é a estrutura de um U? Lembra aí do J? Agora eu vou falar do U, tá? No U, o herói ele começa em um ponto aqui da história, certo? Ele está bem ali, está de boa. Ele recebe um desafio. E então ele passa por uma catástrofe. Ele chega aqui ao fundo do poço. Primeira metade do U. Ele está aqui nesse ponto, ele cai, chega na catástrofe. E aqui ele tem
uma virada. Aqui acontece alguma coisa, ele aprende uma coisa nova, ele recebe um novo poder, ele recebe um chamado, ele descobre um antídoto e ele consegue se superar. Ele vence a catástrofe e retoma para o ponto que ele estava antes. Ele vence a dificuldade e retoma. Então veja que é um U, certo? O formato da história. Mas na comédia profunda, nós temos um J e não um U. Porque no J, o herói começa nesse ponto. Eu acho que eu fiz ao contrário, né? Estou fazendo para mim aqui, nesse sentido. Vou fazer assim. Para vocês fica assim, está espelhado, né? No J, o herói começa num ponto aqui da história. Mas ele cai também. Ele também passa por uma catástrofe. Chega no fundo do poço. Lá ele descobre algo. Ele passa por uma virada. E então ele volta. Mas ele não volta ao ponto que começou. Ele faz um J porque ele termina melhor do que o ponto que ele começou. Ele passa por uma descoberta, por uma vitória, em que ele termina não no ponto onde ele estava antes, mas acima desse ponto. Mas melhor. Não tem uma nova tragédia. O herói vence de uma vez por todas. Não tem mais a possibilidade daquilo se repetir. Preste atenção aqui. Como é a história de José do Egito? Vocês conhecem, né? A história de José do Egito. Ele era um pobre irmão ali, tinha seus sonhos, sonhava que todo mundo ia se curvar, perseguido pelos irmãos. Ele estava bem, era o filho favorito de Jacó, né? Estava bem, tinha uma túnica talar de várias cores, uma túnica especial que ninguém mais tinha, ele estava muito bem. Mas os irmãos o prejudicam, o traem, jogam ele num poço, ele é vendido aos escravos, cai no fundo do poço. Vai para a casa de Potifar, passa por tentação, depois ele é preso. Na prisão, o padeiro não se lembra dele depois de 2 anos. É uma tragédia. Ele vai para o fundo do poço. Mas então ele é chamado para interpretar os sonhos do faraó. E tudo começa a virar a partir daí. E depois que ele interpreta os sonhos do faraó, o que acontece? Ele termina onde ele começou? Apenas como um filho de Jacó? Com uma túnica talar especial? Não. É o governador do Egito. É aquele que vai salvar Israel. Ou seja, ele termina muito melhor do que ele começou. E a história de Jó? Como não lembrar de Jó? Se você for até o final do livro de Jó, você verá que Deus deu a ele tudo em dobro do que ele tinha antes. Era um homem rico. Mas depois de todo o sofrimento que ele passa, ele recebe tudo em dobro. E a história de Sansão. Sansão, por toda a sua vida, foi eleito para ser o juiz, o libertador do povo de Israel. Sansão da tribo de Dan, aquele homem dos cabelos longos e de uma força descomunal. Mas que só era forte por fora, né? Sansão só tinha força física. Seu coração era fraco, era sensual, se apaixonava fácil, se embebedava também. Não podia beber vinho nazireu, mas era isso que acontecia. Sansão pecou durante toda a sua vida. Errou, até que ele perde seus poderes, até que ele perde sua força, seu cabelo, perde também sua visão. E preso num palácio, Sansão finalmente faz aquilo que um crente deveria fazer sempre. Ele ora, pedindo forças a Deus uma última vez. E então ele salva o seu povo, destruindo os filisteus, os líderes dos filisteus naquele palácio, os príncipes dos filisteus. Veja que ele termina muito melhor também. Ele termina muito melhor do que o que ele começou. Mas todas essas vitórias são vitórias temporárias, são vitórias momentâneas, que apontam para a vitória eterna daquele que finalmente conta a comédia profunda, que finalmente faz o J, que é Jesus Cristo. A verdade é que todos anseiam pelo retorno daquele que venceu a morte. Porque quando Jesus voltar, ele não vai voltar no mesmo ponto que ele iniciou. Ele encarnou como Deus e homem.
mas como um homem simples. Um simples carpinteiro, que não tinha nem onde repousar a cabeça, mas a sua segunda vinda, ele vem como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele vem coroado de glória. Ele vem para estabelecer definitivamente o seu reino perfeito. Todas as histórias são contadas porque elas têm um grito na garganta entalado. E esse grito é Maranata. Eles só não conseguem gritar. Eles não conhecem essa palavra. É o grito de Cristo vem em nome de Jesus. Esse é o grito que está engasgado. Então, para concluir, a gente vai falar de como desfrutar o mundo de Deus. Bia e Jenny, já falei de Taylor Swift, tá? Depois vocês perguntam às meninas aí o que elas acharam. Como entender e desfrutar do mundo de Deus? Pode passar, por favor, Yuri? Obrigado, meu irmão. Eu agradeci antes, né? Pode passar. Ó. Isso, perfeito. Nós entendemos aqui o conceito de cultura, que Deus deu ao homem o dever de fazer cultura, e vimos como a humanidade produz histórias para explicar o que ela vê e o que ela acredita. Então nós vamos concluir entendendo como nós devemos desfrutar, como nós devemos enxergar aquilo que Deus criou como seres redimidos. Como é que a gente tira bom proveito da cultura pop? Como é que a gente aproveita a cultura? Eclesiastes nos diz isso. Eu tenho aqui já, mas se você puder, abra aí seu aplicativo ou sua Bíblia em Eclesiastes capítulo 9, versículos 7 ao 10. Eclesiastes 9, do 7 ao 10. Que diz: vai, pois, come com alegria o teu pão e bebe gostosamente o teu vinho, pois Deus já de antemão se agrada das tuas obras. Em todo tempo sejam alvas as tuas vestes, jamais falte o óleo sobre a tua cabeça. Goza a vida com a mulher que amas, todos os dias de tua vida fugaz, os quais Deus te deu debaixo do sol. Porque esta é a tua porção nesta vida, pelo trabalho com que te afadigaste debaixo do sol. Tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças. Porque no além, para onde tu vais, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. O que o texto nos diz, gente, é que Deus aprova a alegria e o desfrute. Fazer tudo conforme as nossas forças é aproveitar a vida ao máximo, mas nos limites da palavra de Deus. Aproveitar tudo que o mundo de Deus nos dá, diante de Deus, pela vontade de Deus, com a aprovação de Deus. Enxergar o mundo com o olhar do Evangelho, com os óculos do Evangelho, é ver o mundo como algo que Deus fez, que o homem bagunçou, que o homem desorganizou, mas que Cristo está consertando, Cristo está redimindo. A gente precisa utilizar Romanos 12:2, como a gente já leu antes, para pensar em nosso mundo, tendo um senso crítico e uma leitura evangélica. Esses são os óculos que nos dão uma visão correta do mundo. A gente precisa compreender que o mundo vai muito além da lógica fria, da matéria, como os naturalistas defendem, né? O mundo não é só aquilo que nós vemos. O mundo não é só aquilo que é científico. O mundo de Deus tem cores, tem imagens e tem leis de antes da criação, presentes na mente daquele que o criou. Quem viu ou leu as Crônicas de Nárnia sabe do que eu estou falando, da magia profunda. Não cite a magia profunda para mim, feiticeira. Eu estava lá quando foi escrita. Aslan diz. Engraçado que eu fui assistir esse filme no cinema. Eu tinha 10 anos. 2005. E eu fui 2 vezes. Eu amei o filme. Amei tanto que eu fui outra vez.
E eu não fazia a menor ideia da história que estava por trás dele. Eu já era crente, mas eu não tinha lido as Crônicas de Nárnia na infância. Eu não sabia que ali tinha uma analogia do Evangelho. Eu simplesmente gostei muito do filme, eu simplesmente amei o filme. Eu amei Aslan. Eu já amava leões, já amava o Rei Leão. E amei Aslan, porque ele é um redentor. Eu só não sabia por quê. Eu não sabia dizer o porquê. Depois, eu tinha já uns 16, um colega meu, que era de outra igreja, falou para mim na escola. Rapaz, o pastor na igreja falou, não era da IPBE, tá? Podia até ser, mas não era da IPBE. O pastor na igreja falou que as Crônicas de Nárnia fala de Jesus. Eu disse, como assim? Oxe, tu não entendeu não, velho? Quando ele morre na mesa de pedra, é Jesus morrendo na cruz, pô. E eu disse, espera aí, é mesmo. Faz todo sentido. Essa ficha foi caindo para mim. E eu fui percebendo as histórias que o mundo vinha contando. E principalmente essa história, a história maior. A história que Deus escreveu. Mas nós precisamos nutrir a nossa imaginação. Nós falamos aqui o que é imaginação. Criar imagens na nossa mente. Se a gente não nutrir a nossa imaginação, a gente vai deixar de prestar atenção no significado da realidade e da verdade. Eu estava conversando com os amigos uma vez, quando a gente saiu aqui do culto, e eu disse para eles, comentei uma coisa, como eu fui criado na igreja, eu disse para eles, cara, o fato de eu ouvir a Bíblia, e vocês que são mais novinhos, vocês que são adolescentes, prestem atenção nisso. Eu disse, o fato de eu ouvir e ler sobre a Bíblia, desde criança, desde que eu nasci, me fez não ter a menor dúvida, não teve um momento na vida que eu questionei em meu coração se Jonas foi engolido por uma baleia. Ou se as muralhas de Jericó caíram depois de 7 voltas na cidade. Também não questionei se o mar vermelho se abriu mesmo e eles passaram de pés enxutos. Ou se Noé botou realmente todos os bichos numa arca. Essas coisas não me eram estranhas, sabe? Essas histórias não eram histórias, poxa, será que isso aconteceu mesmo? É claro que você pode ter sido criado na igreja e questionar isso. Mas eu, particularmente, não. Quando eu cresci um pouco mais, eu me questionava de uma coisa. Será que eu sou salvo mesmo? Isso eu me questionei. Será que Deus me ama? Será que tem salvação para mim? Essas dúvidas, entre a minha adolescência e começo da idade adulta, sim, passaram no meu coração. Mas sobre as histórias, sobre Sansão ter muita força e matar 1000 homens com a queixada de jumento, ou sobre Jesus curar muitas pessoas, fazer cego ver, surdo ouvir, mudo falar e aleijado andar, essas coisas sequer eram colocadas em dúvidas no meu coração, porque a minha imaginação foi nutrida desde a infância. E é isso que nós precisamos fazer. Seja qual for a sua idade, seja qual for o seu momento de vida, a sua imaginação precisa ser nutrida pelo Evangelho. É aquilo que nós falamos no primeiro momento. A palavra de Deus moldando a nossa mente, o nosso modo de pensar. É a partir da Escritura que nós devemos pensar, e não o contrário. Não é o mundo que influencia como nós pensamos, mas é a Bíblia que influencia como nós pensamos. E porque ela nutre a nossa imaginação, porque ela enche a nossa alma, então nós conseguimos interpretar as histórias verdadeiras e falsas que o mundo nos conta. Tudo bem você gostar de The Chosen, tá? Tudo bem. Mas um dos motivos de porque eu, Natan, tá? Não gosto, é porque ela não nutre a minha imaginação, sabe? Pode até nutrir a sua, tudo bem, tá bom, tudo bem. Não tem problema. Mas The Chosen não nutre a minha imaginação porque eu estou vendo. E eu acho que o que eu leio é mais real do que aquilo que eu estou vendo. Independentemente disso, eu sei que a série pode abençoar você. Nutra a sua imaginação com a verdade de Deus. Nutra a sua imaginação com o Evangelho de Cristo. Com as verdades divinas. E então você vai conseguir enxergar o que está fora.
Eu gosto muito, preste atenção nessa frase, do que o teólogo Kevin Van Hooser explica quando ele diz, acho que está na próxima ou na anterior, é aqui isso. Quando ele diz isso, o mundo é composto dos pensamentos de Deus, colocados em formas que as pessoas possam ver. O mundo é composto dos pensamentos de Deus, colocados em formas que as pessoas possam ver. E os discípulos precisam de imaginação para habitar na história de Cristo, para ver, saborear e sentir aquele que ressurgiu e está entre nós. Isso me lembra, sabe o quê? O caminho de Emaús. Quando aquele casal, eu acho que era um casal, estava voltando, nesse caminho de Emaús, eles conversam, mas não sabem que é o Cristo que fala com eles, o Cristo ressurreto. Eles entram em casa e no partir do pão, os olhos se abriram e então ele sai. Ele não fica mais. Ele não fica para eles continuarem conversando e desfrutando. É o Cristo, tchau. Agora fica só a imaginação. Agora fica só a memória. Eles ficaram pouquíssimo tempo conscientes de que aquele era o Cristo, enquanto ele estava presente. Por muito mais tempo eles não sabiam. Mas então, quando ele sai, o que eles conversam? Os dois discípulos. O seu coração ardia enquanto ele falava? Não ardia o nosso coração enquanto ele falava? Então as coisas começam a fazer sentido, e é assim na vida de um crente. Nem tudo faz sentido de cara, nem tudo faz sentido de uma vez. Nem sempre a história do Evangelho está exposta aos nossos olhos de uma forma evidente, de uma forma clara como o sol. Mas há um momento em que ela fica clara. Há um momento em que só o Evangelho faz sentido e nada mais. E então, as outras coisas começam a se explicar. Você começa a entender a sua própria história. Você começa a entender onde você nasceu e por que você nasceu ali. Porque Deus conduziu a sua vida dessa forma até aqui. Você começa a entender o que Deus fez na sua própria vida e então percebe que Ele o fez por causa de Cristo. Que é Cristo o sentido da sua e da minha história. Nós precisamos imaginar também o futuro que nós teremos. Imaginar a vitória definitiva de Cristo. Interessante que por mais que os efeitos especiais e a tecnologia evoluam, ninguém tem coragem de fazer um filme todo em várias dimensões, todo em efeitos especiais, sobre o Apocalipse. Fazem sobre tudo, mas o Apocalipse ainda não dá. Não dá. Ele não dá para pegar aquela história e colocar de uma forma que faça sentido visivelmente. Como representar os anjos? Como representar um homem que tem diademas, que anda entre os candelabros, que seu rosto brilha como o sol, seus pés são como fogo, cabelos que são brancos como a neve? Como expressar isso de uma forma que seja assustadora e ao mesmo tempo apaixonante? Somente aqueles que têm imaginação, e a imaginação redimida, podem enxergar isso claramente, porque para mim isso faz todo sentido. E eu sei que para você, se você é um crente, também. Isso é a coisa que eu mais espero. A visão beatífica é ver Jesus vindo me buscar como o Rei dos Reis. É isso que nós devemos esperar. Mas isso só está no campo da imaginação, porque nós cremos, nós esperamos, e esperamos com esperança. Falar em imaginação, para terminar, nos faz pensar se pode existir mesmo um outro mundo, um mundo real, mas que nós não vemos. Já que eu citei as Crônicas de Nárnia, eu vou citar C.S. Lewis agora. Ele diz que nós ainda estamos em uma espécie de sonolência. É como se nós estivéssemos dormindo, só um pouquinho acordados.
Estamos acordados, mas com muito sono. É como se esse mundo, o mundo que nós vemos, fosse o mundo dos sonhos. E nós aguardamos, como cristãos, o dia de acordar. O dia de despertar eternamente. O dia de abrir os nossos olhos e ver, é eterno. É Cristo e eu viverei para sempre com Cristo. Por isso eu encerro com a fala de Chesterton, que disse que um homem viveu há 2 milênios no Oriente. Eu não posso olhar para uma ovelha, uma andorinha, um lírio, um campo de trigo, uma vinha, uma montanha, sem pensar nele. Que a nossa imaginação chegue a esse ponto. Que nós amemos tanto a Cristo, que ao olhar para o mundo nós queremos vê-lo. Que o nosso desejo seja encontrá-lo em cada pequena parte de sua criação. Amém?